Então, a aula hoje a gente vai ver. O princípio dessa aula deveria ser campo magnético no filamento retilíneo e a lei de Ampère. Mas vamos ver o que nós vimos a aula passada. Na aula passada, nós falamos de Biot-Savart. Na verdade, nós deduzimos a fórmula, né? Nós mostramos lá que eu tinha um fio, né, numa configuração. Só um minutinho. Que tá tudo em cima aqui, né? Então, 90 graus com essa distância, né? Então veja, eu tenho a corrente, né? A corrente vai ter nesse sentido a direção do eixo do eixo do fio, certo? Essa direção, né? Tá? Vai ter essa aqui é a direção da corrente, tá? Entre os dois vai formar um ângulo, esse ângulo eu chamo de φ, e essa corrente gera um campo magnético em volta do fio. Quanto mais afastado, a intensidade é menor. Aliás, o magnetismo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Essa distância não é perpendicular. Então, para eu conseguir entender, né, o fio todo, né, todo o fio, que efeito faz aqui, né? Então, cada pedacinho, cada ds, né, cada pedacinho do fio vai produzir um campo aqui, né? Tá certo? A gente vai ter que fazer pedacinho por pedacinho. Aqui tem um outro pedaço, ó, que também gera um campo aqui, né? Aqui tem um outro pedaço que também gera um campo. Então, eu tenho que somatória, né, de todos os elementos do fio. Certo? E para isso, na verdade, nós temos que fazer uma integral, né? Nós vamos fazer integral disso daí. Certo? Tá? Porque, na verdade, esse campo magnético aqui, ó, pus campo elétrico, mas aqui é B. O elemento, né, esse elemento dB, né, porque se é um elemento, um pedacinho mínimo, ínfimo, né, elementar, cria aqui um campo magnético elementar, né, esse dB, tá certo? Então, eu vou ter que integrar esse dB para conseguir achar o B efetivo do início ao fim, né? Esse pedaço de fio, quanto que ele gera de campo exatamente nesse ponto aqui. Isso nós falamos no passado. Então, dB, né, que é esse elemento aliás, vetorial também, né, do campo elétrico no ponto P, né, é dado pela seguinte equação. μ0, que é a permeabilidade, né, do vácuo, vezes I, esse elemento, né, aqui, esse trecho, esse pedaço alimentar, né, do fio, pedacinho mínimo, sobre R ao quadrado, vezes R vetorial. Aqui também é vetor, ó, esse aqui é vetor, né? Esse aqui é vetor. Né?
Então, essa é a fórmula do campo elementar no ponto P. Né? Esse ponto P. Mas eu quero saber do início até o fim. Entendeu? Então, R é a distância direta, né, daqui para cá, tá certo? Vamos lá, vamos passar para frente. Deixa eu pegar ele aqui. Então eu teria que fazer a integral desse dB, né? Dessa fórmula aqui, para achar o tal do B, né? Então o campo elétrico seria a integral, né, de um trecho aqui, tá? menos A mais A, ou A, né? A até B, integral de A até B, né? D. Que seria a intensidade do campo no ponto P, tá bom? Porque qualquer outro ponto ela seria diferente. Okay? Eu tenho lá um fio reto, né? Eu exagerei na espessura, mas tudo bem, vamos deixar assim, vai. Senão não acabo nunca isso aqui. Eu tenho um ponto afastado, um ponto aqui afastado, um ponto P afastado, certo? E eu vou traçar uma perpendicular aqui, ó, em relação ao eixo, né, ao eixo desse condutor, certo? Aqui é X e esse aqui eu vou considerar Y. São cartesianos a distância, né? Para essa distância aqui, olha, essa distância eu vou chamar de A, ok? E eu vou considerar um elemento qualquer, né, desse fio. Vou considerar aqui, ó, um elemento qualquer desse fio. E aqui está passando uma corrente elétrica, certo? A esse segmento, esse pedaço, eu vou chamar de... Está muito claro isso aqui, né? Eu vou chamar de elementar, ok? Bom, ele está a uma distância, na verdade, isso aqui é um vetor porque ele varia, né? Nesse momento ele está aqui, certo? Ele tem uma distância aqui, essa distância eu vou chamar de R, né? Mas eu preciso dar a distância e que ângulo está essa distância, né? Então, aqui, olha, deixa eu mudar de letra, mudar de cor, só para indicar. Ó, esse aqui é um símbolozinho, ó, da unidade vetorial, R. Porque, veja, aqui é uma distância, tem uma intensidade, né? uma direção e um sentido. Outro elemento aqui vai ter outra intensidade, outro tamanho, outra direção, o mesmo sentido, mas já muda um pouco, né? Então, por isso que é vetorial. E aqui, então, eu vou ter, vamos lá, eu vou ter aqui, vamos chamar isso aqui de... Então, vou ter corrente para cá, elemento S, então, ok. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de menos B. Esse ponto aqui eu vou chamar de mais B, para a gente poder entender, né? A distância desse R, a distância aqui, olha, daqui até aqui, né? Vou chamar de X, né? Tá? X. Okay? Em função do eixo. Deixa eu ver se é o coordenador, quem que é aqui. Muito bem. Eu vou considerar aqui, né, como
inicial, 0, O, esse ângulo entre o deslocamento aqui, ó, entre a corrente e a posição, né, vou chamar de φ, nós já tínhamos falado a aula passada, certo? Então veja, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Certo? Então eu teria aqui R, né? Aqui A e aqui X. Então, e aqui φ. Né? Existe uma razão trigonométrica entre esses elementos, tá certo? Então, A sobre X é seno de φ. Né? X sobre, na verdade, aqui é R, ó. A sobre R é seno de X. X sobre R, cosseno de φ. Né? Então, dá para estabelecer uma razão aí, né? Tá? Vocês conseguirem enxergar esse triângulo aqui? É isso que quero ser positivo, porque eu pego um pedacinho, não importa se ele está, olha, como aqui é o eixo cartesiano, se eu considerar x, né, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, quando a gente vai substituir na lei, né, a gente vai fazer o seguinte, ó, o módulo de ds é igual a dx, ou seja, né, o tamanho elementar aqui, ó, percebe? Ele vai ser sempre positivo, mesmo que ele esteja no lado negativo. Por isso que a gente vai usar, aqui está aparecendo um H, né? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então aqui, na verdade, né, eu tenho, ó, ds, módulo de ds igual a dx, tá certo? Então ele vai entrar na fórmula como dx, ok? Sempre positivo, né? Sempre para a direita, sempre para a direita, sempre para a direita. Então, bom, ok? Então, tá aqui, né? O dB, isso aqui que a gente vai ter que fazer a integral para achar o Bzão, né? Qual é o campo nessa região, né? Eu calculo de 1, na verdade eu calculo de todos, é uma integral daqui até lá. Nem todos são iguais, vão depender da distância, tá certo? E essa distância vai estar aqui no seno de φ, que eu mostrei para vocês lá. Né? A sobre R é seno de φ. Ok? Lembra não que nós vimos lá na página anterior? Tá certo? E inversamente o quadrado da distância R. Tem muito a ver com gravitacional também, né? E aqui a permeabilidade do meio. Ok? Então ficaria assim, né? Se a gente fosse fazer essa integral, então, portanto, o campo nesse ponto seria a integral de menos b até b, né? Daqui até aqui, dessa equação toda aí, certo? Vamos lá, na equação toda. Miséria vezes a corrente, 4π dx seno de φ sobre r quadrado. O que for constante vai para o lado de fora, ok? O constante vai para o lado de fora. E dentro vai ficar o que é variável. Resolvendo, bom, mas vai ficar aqui assim. Integral de menos b até b, mi0 i, 4π, bom, resolvendo, né, isso aqui, seno de x, substituindo a relação do seno de x, que é a sobre R. Bom,
nós vamos ter o seguinte, ó. dx x2. Aí tem uma substituição algébrica dos valores, né? Raiz quadrada de 3 da expressão ao cubo, certo? Isso aqui é constante, vem para fora do final da integral, né? Então agora b, calculando essa integral, miséria vezes i, né? Sobre 4π, né? A distância A também é constante, tá certo? Vezes A. Então, resolvendo vai dar isso aqui assim. X sobre A2 x2 mais A2. Bom, eu não vou fazer essa demonstração algébrica, primeiro que eu não lembro mesmo, né? E nem vamos decorar isso aqui, né? Aí eu substituo B aqui no lugar do X, né? Menos B e B, e calculo essa diferença para chegar ao brilhante resultado, né? Quando você vem de menos infinito a mais infinito, lembra de cálculo diferencial integral lá no começo, que a professora começa a falar em limites, né? Limites. Nós vamos chegar a essa fórmula. E essa fórmula eu vou dar na prova, né? Eu acho que para a gente ficar decorando é bobagem, né? O aluno vai querer colar. Eu quero que vocês entendam como se aplica. Então veja, detalhezinho, né? É mais ou menos coerente, tá certo? Quanto maior a corrente, não é? Maior o campo. Maior a distância, A é a distância. Quanto maior a distância, menor é o campo. Menor é o campo. Então ele é diretamente proporcional à corrente, com bastante coerência, né? Aumenta a corrente, aumenta o campo. Aumenta a distância, diminui o campo. Ok? Então, essa daqui é a fórmula. Eu não quero que decorem, né? Nem que a dedução dessa integral ela é difícil, né? Eu não pretendo fazer, não. Mas deve ter algum livro que tenha ela detalhada e tal. Ok? Então, para nós é muito importante agora, pelo menos não nesse momento. Porque isso aqui não gera campo aqui, né? Nem esse daqui gera campo aqui, só por isso, tá certo? Então aqui eu vou chamar de... Vou chamar aqui de A. Eu vou chamar aqui de C, para ficar igual a apostila, né? Certo? Esse ângulo dessa abertura aqui eu vou chamar de φ. Ok? A distância desse centro até o fio eu vou chamar de R. Esse R é constante, concorda comigo? Ok? E agora eu tenho uma corrente que entra por aqui, né, uma corrente elétrica, uma intensidade de corrente elétrica, e sai por aqui. Ok? E aqui está o elemento, né? A gente vai chamar aqui um pedaço pequenininho, né? Pequenininho, nesse sentido. Ok? ds, né? Um elemento do, do, do fio, tá certo? E esse R está sobre
essa unidade de vetor, né, R, chapeuzinho. Alguns põem R, chapeuzinho, outros põem R, setinha, né? Não importa. Estou dizendo que isso aqui é vetorial, certo? Então, e aqui vamos pôr o O, que é o centro, né? O, não tem mais, esses são os dados que nós temos aqui. Okay? Então, ele está passando uma corrente A, né? Então, essa corrente que está paralela, né? Na verdade está no mesmo sentido desse ponto, né? Eu estou calculando agora a intensidade do campo aqui, né? E essa daqui não gera campo, então vai gerar campo daqui, né, até aqui, de A até C. Ok? Tá? E o campo aqui a gente vai, como é o produto da corrente e tal, a gente vai ver depois, aquela tal da regra da mão. Então eu posso dizer que, né, nesse ponto, né, o campo elementar, certo? Elementar é a permeabilidade π, vezes a corrente que passa nesse pedaço, ds, que é o elemento do fio, sobre a distância ao quadrado. Bastante coerente, né? Tá? Quanto maior o raio, menor a intensidade aqui. Quanto maior o raio. Quanto maior a corrente, né? Quanto maior a corrente, maior dB. Quanto maior a distância, menor o dB. Okay? E para que eu tenha o campo total, eu preciso fazer a integral disso daí. Integrar. Põe para fora. Põe para fora esse dB aqui, ó. Minha letra D é feia, né? Esse dB aqui, ó, é exatamente isso aqui, certo? Tira para fora da integral o que for constante. Ok? Constante. Então nós vamos ter aqui dentro, assim, fora, a permeabilidade é constante, a corrente é constante, senão a gente ia ficar louco. Como, nesse caso, como é um arco, né, de uma circunferência, tá certo? Então, R é constante. R vem para fora também. R quadrado. 4π também são constantes, né? Ok? Integral de ds. Certo? Que nós já aprendemos, tá certo? Isso aqui vai dar o comprimento em radianos, né? Então seria φ vezes, né, o raio. E o ângulo vezes o raio. Vamos lá. Fazendo essa integral. Eu vou ter aqui o campo. Esse campo é exatamente aqui, tá? O campo ali. Não é outro lugar, lá seu centro ali. É produto da permeabilidade vezes a corrente, 4π que vem lá daquela, sobre R vezes, bom, φ, né? Então, se eu tenho meia volta, né, eu tenho metade, aqui eu tenho π, né? Ok? Se eu tenho uma volta completa, eu tenho 2π, né? E assim por diante. Né? Duas voltas, 4π. Né? Três voltas, 6π, e assim por diante. Em radianos, ok? Então essa fórmula também é dada. Então tem uma diferença aqui, olha. Essa é a fórmula do fio retilíneo.
o fio retilíneo, né, essa posição A é importante. Está aqui, ó, né? Essa posição A é importante. Essa posição A é importante. Tá? Bom, todas são, né? Mas é 2π, né? E ali e não depende, veja, aqui, olha, essa daqui depende do ângulo. E nós vamos ver que é, na verdade, o número de voltas da espira, tá bom? Então tá, acabei de falar em espira, deixa eu dar um exemplo. Se a gente tiver uma espira regular, né, cilíndrica, né? Opa, tá errado aí, ó. Tá? O que é uma volta completa, uma espira circular, né? Circular. Tá? É uma volta completa, tá certo? A volta completa é 2π, ok? 2π. Então, o campo em uma espira circular vai ser permeabilidade vezes a corrente sobre 2 vezes R. Não tem mágica nenhuma, né? Se a volta completa é 2π radianos, ele vem para cá, certo? Π, deixa eu pegar. Esse π, tá vendo? Simplifica com esse π, certo? E um 4, tá vendo? 2 no numerador, 4 no denominador. Divide, sobra, vou até marcar assim, ó. Sobra 2, ok? Tá? Então, eu vou ter, deixa eu marcar ali em cima, olha. Então, quando esse daqui, ó, opa, quando, né, esse ângulo aqui for substituído por 2π, é uma espira, uma volta completa, né? Então tem, ó, π simplifica com π, né? Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 2, né? Então nós vamos chegar nessa fórmula aqui. Então cuidado para aplicar. Então isso aqui para uma volta, ou uma espira, né? Se fosse uma bobina, é uma espira, né? Ok?